De acordo com informações chocantes recém-publicadas na página oficial do Departamento de Defesa da Austrália às 6 horas, uma enorme campanha logística está a decorrer silenciosamente no hemisfério sul. Enquanto o mundo inteiro foca os seus olhos nas frentes congeladas da Europa de Leste, nos armazéns de reserva militar da Austrália, os melhores engenheiros estão a correr contra o tempo para despertar os monstros de aço e o A1 Abrams. O boletim do defense.gov.au confirma que o pessoal técnico está apressadamente a realizar a manutenção e a preparar um lote de tanques de combate principais para transferência urgente para a Ucrânia. Este não é apenas um pacote de ajuda comum. Neste dia 20 de janeiro do ano 2026, a decisão de Canberra de retirar as espadas mais afiadas do seu arsenal para as enviar para um campo de batalha a mais de 15 mil quilômetros de distância é um sinal de aço enviado a Moscovo. Observadores militares avaliam que este movimento ocorre logo antes da previsão de uma devastadora ofensiva de inverno por parte da Rússia. Os M1U1 Abrams da Austrália, famosos pela sua condição técnica perfeita, são vistos como o último escudo de aço para Kiev deter o ímpeto de ataque do adversário. A maior questão neste momento é: será que estas bestas do continente australiano chegarão ao destino antes que a neve derreta e as lagartas dos tanques russos atravessem as linhas de defesa? Para compreender verdadeiramente o peso deste pacote de ajuda, não podemos olhar apenas para os números, mas devemos dissecar até ao fundo a alma mecânica destas bestas I-1A1 Abrams que a Austrália possui. Estes não são tanques de armazém poeirentos da era da Guerra Fria, mas sim a variante M1A1 AIM, sigla para Australian Integrated Management. Para entender de forma simples, antes de chegarem às mãos do exército australiano, cada parafuso e cada placa de circuito foram desmontados, verificados e substituídos pela tecnologia digital mais moderna, transformando-os em máquinas de guerra completamente novas, dentro de uma carcaça lendária. O coração deste monstro de mais de 63 toneladas é o motor de turbina a gás Honeywell AGT Moon 500. Esta é a maior diferença em termos de mecanismo operacional entre o Abrams e o resto do mundo dos tanques. Enquanto a maioria dos tanques russos, ou até mesmo os Leopard 2 da Alemanha, usam motores a diesel tradicionais, com um rugido barulhento e vibração, o Abrams opera com o princípio de um motor de jato. Ao arrancar, emite um assobio de alta frequência característico e, ao mover-se a baixa velocidade para se aproximar do alvo, é assustadoramente silencioso. É devido a esta característica sonora, distinta, que a infantaria inimiga frequentemente o chama pelo nome obsessivo de "o sussurro da morte". Este bloco de motor produz uma potência terrível de até 1.500 cavalos, permitindo que o bloco de aço gigante avance sobre terreno acidentado a uma velocidade de até 67 km por hora. A força de torque instantâneo da turbina a gás garante que, mesmo carregando uma blindagem com metros de espessura, o Abrams ainda tem a capacidade de acelerar extremamente rápido para escapar de zonas de perigo como um atleta de peso pesado. Em termos de poder de fogo, a ponta de lança do M1A1 AIM é o canhão de alma lisa M256, de calibre 120 mm. Esta é uma obra-prima da metalurgia e da engenharia de precisão ocidental. O ponto assustador não reside apenas no poder de destruição física do projétil perfurante cinético, mas no sistema de controlo de tiro computadorizado extremamente sofisticado. Este sistema calcula automaticamente uma série de parâmetros ambientais em tempo real, como temperatura do ar, velocidade do vento cruzado, inclinação do veículo e até a curvatura física do cano do canhão, devido ao calor após cada disparo. O resultado é uma probabilidade de acerto no primeiro tiro de mais de 95%, a uma distância de 2.500 metros. Mesmo quando o tanque se move em zigue-zague a uma velocidade de 40 km por hora. A capacidade de se mover a alta velocidade e disparar com precisão é algo que as linhas de tanques antigas da União Soviética frequentemente encontram muitas limitações devido a sistemas de estabilização inferiores.
Um detalhe técnico importante que precisa de ser esclarecido em relação ao lote de tanques da Austrália é a estrutura da blindagem. Diferente da versão doméstica do exército dos Burlov-Water, que usa blindagem de urânio empobrecido super dura, mas também tóxica e sensível em termos de segredo tecnológico, os tanques Mi-1A1 da Austrália estão equipados com blindagem composta Chobham, melhorada para cumprir os regulamentos de exportação. Embora não tenha urânio empobrecido, esta blindagem ainda é uma combinação secreta de cerâmica resistente ao calor, aço de alta resistência e materiais compósitos Kevlar, capaz de quebrar as hastes perfurantes cinéticas ou dispersar o jato de calor de munições antitanque de carga oca. Além disso, o sistema de sensores infravermelhos de visão noturna FLIR de segunda geração permite à tripulação ver através da noite escura, nevoeiro denso ou poeira do campo de batalha para detectar o calor do motor dos veículos inimigos. Na guerra moderna, o princípio de sobrevivência é que quem vê primeiro vence, e o Abrams é aquele com os olhos mais aguçados no campo de batalha à noite. No entanto, a verdade nua e crua é que nenhuma máquina é perfeita. O ponto fraco mortal, ou o calcanhar de Aquiles desta linha de veículos, reside no seu próprio coração de turbina a gás potente. Este motor é extremamente voraz por combustível. Para manter operações de combate de alta intensidade, um Abrams pode consumir quase 1.900 litros de combustível apenas num trajeto de cerca de 400 quilômetros. Especialmente quando está parado com o motor ligado para manter os sistemas eletrônicos à espera de ordens, consome combustível quase tanto como quando está em movimento, muito diferente do modo de ralenti econômico dos motores a diesel. Isto coloca um problema logístico enorme e uma dor de cabeça para o exército ucraniano. Os caminhões cisterna de combustível terão de seguir a formação de tanques como uma sombra. E estes mesmos caminhões são os alvos macios mais fáceis de serem atacados por drones. Além disso, o processo de manutenção do motor de turbina a gás é muito mais complexo, exigindo engenheiros com nível de especialização extremamente alto e um ambiente de trabalho limpo, algo extremamente luxuoso no meio das trincheiras cheias de lama e neve do inverno da Europa de Leste. A aparição dos Mi-1A1. Abrams, vindos da Austrália, no tabuleiro militar da Ucrânia, não é apenas uma questão de somar números à lista de ativos. Marca uma mudança vital no pensamento de combate, ou, por outras palavras, é a colisão ardente entre duas escolas militares opostas. O pensamento de tanque de combate, principal da OTAN, e a doutrina de torrente de tanques, da antiga União Soviética, que a Rússia está a aplicar. Para entender como estes tanques são movidos no tabuleiro, precisamos de visualizar o seu papel na doutrina de manobra de armas combinadas, também conhecida como Combined Arms Maneuver. No pensamento ocidental, o Mi-1A1 Abrams nunca é um cavaleiro solitário. Se o comandante ucraniano lançar estes tanques para a batalha sem apoio, eles tornar-se-ão rapidamente presas fáceis para drones suicidas ou helicópteros de ataque K-52 da Rússia. Em vez disso, o Abrams foi desenhado para ser a ponta de lança de aço na frente, protegido por infantaria mecanizada em veículos de combate como o M2 Bradley ou o Marder. Vamos analisar um cenário de ataque padrão segundo o procedimento ocidental. Quando a ordem de ataque é dada, a artilharia dispara munições de fumo ou de fragmentação para cegar e suprimir as posições defensivas do inimigo. Nesse momento, o Mi-1A1 Abrams avançará primeiro. Graças ao sistema de blindagem frontal extremamente espesso, ele atua como um escudo para atrair o fogo inimigo, suportando disparos de armas antitanque portáteis ou explosões de artilharia próximas. A missão suprema do Abrams, neste momento, não é varrer a infantaria, mas sim o duelo de tanques, DUA. Ele usará o canhão de 120 mm para destruir casamatas fortificadas ou incendiar tanques inimigos a uma distância superior a 2.000 metros, abrindo caminho para a infantaria atrás avançar e ocupar o campo de batalha.
A maior vantagem tática que esta linha de tanques traz para os comandantes ucranianos é a capacidade de combate noturno. O sistema de imagem térmica no M11A1 AAIM da Austrália permite à tripulação ver claramente a diferença de temperatura, mesmo a mais pequena, na escuridão total. Enquanto a maioria das unidades de tanques antigas da Rússia depende de faróis infravermelhos ativos, que são fáceis de detectar, ou miras noturnas de geração antiga com visão limitada, o Abrams transforma a noite num aliado. Os ataques ocorrerão frequentemente às 3 ou 4 da manhã, quando a capacidade de vigilância do inimigo está no nível mais baixo. O Abrams aproximar-se-á silenciosamente. Abrirá fogo para destruir alvos quentes como motores de caminhões de abastecimento ou grupos de artilharia autopropulsada e depois retirará antes que o inimigo consiga perceber de que direção veio o fogo. No entanto, o tabuleiro tático na Ucrânia tem um fator de terreno extremamente severo: a lama e o peso. Com um peso de combate superior a 63 toneladas, o M1A1 Abrams é significativamente mais pesado do que as linhas T-72 ou T-90 da Rússia, que pesam apenas cerca de 46 toneladas. Isto coloca um problema difícil para os engenheiros ucranianos. Nem todas as pontes na região de Donbas suportam esta carga. Se moverem sem cuidado na estação do degelo da lama, Rasputitsa, estes monstros ficarão atolados e tornar-se-ão alvos de tiro fixos. Portanto, o processo de combate exige obrigatoriamente veículos de reboque especializados a acompanhar, e a rota de marcha deve ser cuidadosamente reconhecida em termos geológicos, reduzindo o elemento surpresa na movimentação de tropas. Outro detalhe tático reside no fator humano dentro da torre: o municiador. Os tanques russos usam um sistema de carregamento automático, ajudando a reduzir a tripulação para 3 pessoas e diminuindo o tamanho do veículo. Pelo contrário, o Abrams mantém uma tripulação de 4 pessoas com um municiador manual usando força humana. À primeira vista pode parecer obsoleto, mas em combate real de alta intensidade, esta é uma vantagem tática. Um municiador habilidoso pode mudar o tipo de munição em apenas alguns segundos sob a ordem do comandante do veículo. Por exemplo, se estiver a carregar munição perfurante para disparar contra um tanque, mas detectar repentinamente um grupo de infantaria inimiga numa emboscada, o municiador pode retirar imediatamente essa munição e substituí-la por munição explosiva de fragmentação ou munição canister para varrer a infantaria, algo que o sistema automático mecânico rígido da Rússia levaria muito mais tempo a executar. Além disso, este quarto membro desempenha um papel importante na manutenção do veículo, vigilância e apoio médico em caso de baixas, ajudando a tripulação a ser mais resiliente em campanhas longas. Finalmente, a aparição do M1A1 Abrams da Austrália obriga o exército russo a mudar a disposição defensiva. Eles terão de priorizar os sistemas de mísseis antitanque Hornet mais avançados ou mobilizar aviões de ataque Su-25 para operar mais ativamente nas áreas onde se suspeita haver Abrams. O duelo mental não ocorre apenas entre o canhão e a blindagem, mas é uma corrida entre reconhecimento e camuflagem. O lado ucraniano terá de aprender a esconder estes elefantes de ferro gigantes sob camadas de redes de camuflagem multiespectrais, para evitar os olhos curiosos dos satélites e drones de reconhecimento do inimigo. Cada vez que o veículo liga o motor de turbina a gás quente, cria uma enorme assinatura térmica, como um farol, sinalizando a sua posição nos sensores de longo alcance. Por isso, a tática disparar e fugir, shoot and scoot, será aplicada rigorosamente. Sair da posição de esconderijo, disparar 1 a 2 tiros e recuar imediatamente para uma posição segura, antes que a artilharia de contra-ataque da Rússia possa cair sobre as suas cabeças. Assim, neste tabuleiro militar feroz, os tanques australianos não são um milagre invencível, mas sim peças de xadrez de alto nível, como a Torre ou o Bispo. Se forem controlados por jogadores habilidosos, podem quebrar o impasse e dar checkmate ao adversário.
Mas se derem um passo em falso, serão destruídos por peões pretos pequenos mais perigosos, como minas antitanque ou drones baratos. A decisão de transferir os tanques de combate principais, M111A1 Abrams da Austrália para a Ucrânia neste momento sensível, não é apenas uma simples atividade de ajuda militar, mas é realmente um sismo que abala as fundações da ordem geopolítica global. Esta ação de Canberra rasgou a cortina de veludo diplomática, expondo uma nova realidade feroz. O conflito na Europa de Leste já não é um assunto privado do velho continente, mas tornou-se oficialmente um confronto globalizado, onde as fronteiras geográficas foram apagadas pelos compromissos de segurança intercontinentais. Primeiro, devemos ver este evento sob a lente do conceito de segurança indivisível. Anteriormente, os observadores traçavam frequentemente uma linha clara entre a segurança europeia assumida pela OTAN e a segurança da região Indo-Pacífico, gerida por alianças como AUKUS ou o Quarteto Quad. No entanto, o facto de os tanques com a bandeira australiana rolarem para o campo de batalha ucraniano declarou oficialmente que estas duas frentes se fundiram numa só. A mensagem que Canberra envia é extremamente contundente. A segurança dos princípios do direito internacional em Donbas tem uma relação estreita e vital com a estabilidade no Estreito de Taiwan ou no Mar do Sul da China. Se o Ocidente permitir que as regras de fronteira sejam reescritas pelas lagartas dos tanques na Europa, então um cenário semelhante pode acontecer totalmente no Pacífico. Portanto, o envio de tanques pela Austrália não é caridade, é a compra de um seguro para assumir a sua própria segurança futura. Em segundo lugar, este pacote de ajuda cria uma pressão política sufocante sobre os próprios aliados europeus. Imaginem o embaraço das grandes capitais do velho continente ao testemunhar uma nação localizada a 15 mil quilômetros do campo de batalha, sem ameaça direta de mísseis russos, pronta a enviar as armas de ataque mais pesadas. Isto retira qualquer motivo de atraso às nações vizinhas da Europa, que ainda hesitam sobre a escalada de tensão. A ação da Austrália atua como uma alavanca psicológica, ativando o efeito dominó, obrigando outros países do bloco G7 a reconsiderar os seus limites de ajuda. Prova que o arsenal do mundo livre ainda não se esgotou e a vontade política para manter a guerra permanece resiliente apesar do cansaço após muitos anos de conflito. Para Moscovo, este é um verdadeiro pesadelo estratégico. O Kremlin há muito que construiu o cálculo de vitória, baseando-se na suposição da exaustão e divisão do Ocidente. Acreditavam que o tempo estava do lado da Rússia, e quando os arsenais da OTAN na Europa atingissem o fundo, a Ucrânia seria forçada a render-se. Mas a aparição da linha de armas pesadas do hemisfério sul inverteu completamente este cálculo. Mostra que a Rússia não está apenas a lutar contra o potencial militar da Ucrânia ou da Europa, mas está a enfrentar uma rede logística de defesa gigante que cobre todo o planeta, onde as armas podem ser movidas flexivelmente de um polo ao outro da Terra para tapar buracos na frente de batalha. A estratégia de desgaste e guerra de atrito da Rússia embaterá numa muralha fortificada continuamente pelos recursos das economias mais fortes do mundo. Além disso, este evento também coloca Pequim numa posição de observação calculista. A China está a olhar fixamente para a forma como o sistema de alianças liderado pelos Wirelets opera. O facto de a Austrália, um elo importante na primeira e segunda cadeia de ilhas, estar pronta para partilhar o fardo militar na Europa, mostra uma coesão sem precedentes do lado ocidental. Esta é uma lição cara sobre a capacidade de mobilização total de recursos internacionais. Pequim entende que qualquer movimento militar futuro da sua parte enfrentará também uma reação coletiva semelhante, onde sanções econômicas e ajuda militar fluirão de todas as direções, sem distinção entre Ásia ou Europa. Finalmente, a transferência dos tanques M111A1 Abrams marca também a ascensão da indústria de defesa como a ferramenta diplomática mais poderosa do século XXI. A Austrália não produz Abrams, compra-os aos Estuácio e agora transfere-os para a Ucrânia sob a aprovação de Washington.
Isto é a prova da dominação absoluta dos Yeoman no controle do fluxo global de armas. Washington está a atuar como um maestro, coordenando os ativos dos estoques de reserva dos aliados para servir grandes objetivos estratégicos sem precisar de entrar diretamente em combate. Em suma, os tanques australianos em solo ucraniano não trazem apenas munições, trazem o peso de uma ordem mundial em reconfiguração. São a afirmação de que nesta era não há guerra local e o preço a pagar por redesenhar fronteiras com força será cada vez mais caro quando o mundo inteiro escolhe um lado. Ao encerrar o boletim de hoje, dia 20 de janeiro do ano 2026, não podemos deixar de refletir sobre um paradoxo assustador da nossa era. As máquinas de matar com mais de 60 toneladas, originalmente construídas e mantidas para proteger o continente australiano cheio de sol, vento e paz, estão agora a preparar-se para marchar para os campos de neve brancos, encharcados de sangue e lágrimas da Europa. Claramente, as chamas da guerra no século XXI apagaram realmente todas as distâncias geográficas, transformando até as nações mais distantes numa parte do tabuleiro de xadrez estratégico. A imagem dos engenheiros australianos a correr dia e noite contra o tempo ao lado dos M1 e A1 Abrams é uma prova viva de que o esforço para procurar a paz às vezes começa com a preparação mais cuidadosa para a guerra. A decisão ousada de Canberra é um lembrete severo enviado a todo o mundo. O preço da liberdade nunca foi barato, e a segurança de uma nação não pode ser separada da ordem comum da humanidade. Mas a maior questão permanece em aberto. Quantas toneladas de aço são suficientes para trocar pela paz de um povo? E será que a aparição destas bestas mecânicas ajudará a reequilibrar a balança da justiça? Ou apenas empurrará o espiral de violência para um novo patamar cruel que ninguém consegue controlar? Essa resposta não está nos relatórios técnicos, mas permanece à frente, nas marcas das lagartas dos tanques, gravadas profundamente no solo frio da história.